Tem coisa que parece mentira, mas juro pelos meus ossos cansados, aconteceu de verdade. Era uma terça-feira qualquer, céu limpo, vento gelado batendo nas janelas dos casarões de um bairro onde até o silêncio parece caro. As ruas eram tão limpas que dava para comer no asfalto. Grama cortada milimetricamente, portões altos, seguranças com cara de poucos amigos e o cheiro no ar de lavanda e dinheiro novo. Mas bem ali, no meio desse cartão postal de gente rica, tinha uma cena que nem novela ousaria escrever. Uma menininha sentada na calçada, vestido sujo, cabelo grudado de suor e uma mochila cor-de-rosa rasgada no zíper. Ela não chorava, mas o olho parecia molhado por dentro. Na mão dela, um papel amassado e do lado, um pacote vazio de biscoito. Era só isso que ela tinha no mundo inteiro. Um senhor de barba branca, que passava com um labrador enfeitado de gravata, se abaixou e perguntou: "Você tá perdida, minha querida?" E ela respondeu com uma naturalidade que arrebenta até o coração mais duro: "Minha mãe me deixou ontem. Disse que era para eu esperar ela aqui, mas ela não voltou. Eu juro que por uns segundos até o cachorro parou de respirar. Porque tem frase que não devia sair da boca de uma criança. Tem abandono que não é só físico. É uma ferida que abre por dentro e nunca mais fecha." Mas o mais curioso não foi a resposta da menina. Foi quem ouviu. Lá do outro lado da rua, numa varanda cercada de colunas de mármore branco, um homem de terno de linho italiano e copo de uísque caro na mão, viu a cena. Era o tipo de sujeito que mandava mais que prefeito e sorria menos que sogra em batizado. Milionário, herdeiro de uma fortuna que começou com café, passou por imóveis e hoje dava lucro até com silêncio. Diziam que ele não falava com ninguém há anos, que vivia trancado naquela mansão depois que perdeu alguém. Alguém que ninguém sabia ao certo quem era. Mas quando ele viu aquela menina sentada no meio da riqueza, com o vazio mais barulhento do mundo estampado no rosto, ele levantou. E é aí que o caos começa, minha gente, porque o que esse homem fez depois não foi caridade, não foi impulso, foi algo que ninguém, nem ele mesmo, entendeu direito. E eu já te digo, se você é do tipo que acredita que coração não envelhece e que destino tem a mania de juntar dor com redenção, fica comigo nessa história. Porque o que vem pela frente vai te deixar sem chão. Já deixa seu curtir aí, se inscreve no canal e prepara a alma, porque hoje o caos vai mexer até com quem acha que já viu de tudo. A menina continuava ali, sem saber se esperava ou se desistia. E o homem, aquele milionário recluso da mansão com varanda de coluna grega e alma feita de gelo antigo, desceu os degraus da casa como quem pisa num passado que jurava ter enterrado. Do portão até a calçada foram 34 passos. Eu contei, porque cada passo dele tinha peso de quem carrega culpa, e talvez um nome esquecido. Ele parou a poucos metros dela. Não disse nada. A menina ergueu os olhos. Não teve medo. Ela não era dessas. Medo ela já tinha deixado de sentir na última mudança forçada, na última noite sem cama, no último volto já, que nunca voltou. Ele pigarreou, tirou o lenço do bolso e limpou os próprios óculos, como se quisesse enxergar melhor, não com os olhos, mas com algo que ele tinha deixado atrofiar, o peito. "Como é seu nome?" Ele perguntou num tom mais rouco do que bravo. Ela hesitou. Depois falou: "Clara. E sua mãe? Deixou um bilhete? Um telefone?" Ela estendeu o papel que segurava desde cedo. Um recibo de mercado. Atrás, escrito com letra corrida: "Volto logo, fica aqui, mamãe te ama." Era isso, só isso. Uma frase que doía mais do que soco no estômago. O homem ficou imóvel. Leu e releu. Depois olhou ao redor. Ninguém. Só o vento frio e o latido distante de um cachorro mimado. "Você comeu hoje, Clara?" Ela deu de ombros. E aquele gesto, meu amigo, aquele gesto foi como uma facada lenta em quem ainda tinha algum resto de compaixão enterrado no peito. Ele chamou o motorista.
Um senhor careca, sempre alinhado, que parecia saído de filme britânico. Leva ela para dentro, dá comida, vê se acha uma enfermeira, ou sei lá, alguém que entenda de criança. Clara não reagiu. Só levantou, pegou a mochila furada e entrou no carro preto, como quem não tinha mais nada a perder. Mas aí vem a parte estranha, meu filho. Enquanto ela subia os degraus da casa grande, um retrato caiu da estante do segundo andar, sozinho, sem vento, sem toque, sem ninguém por perto. Era a foto de uma menina, loira, pequena, com o mesmo sorriso torto da Clara, mas essa estava emoldurada, vestido limpo, casa iluminada. O milionário subiu correndo, pegou o retrato, sentou no sofá com as mãos tremendo e sussurrou: Não, não pode ser, porque tem coisa que a gente enterra, mas o destino desenterra com as unhas. E essa menina, a Clara, ela ia abrir um buraco naquele homem que nem todo o dinheiro do mundo ia conseguir tampar. No dia seguinte, o café da manhã naquela mansão não tinha gosto de café. Tinha gosto de dúvida. A mesa estava posta como sempre, suco fresco, croissants, frutas cortadas em formatos que pareciam escultura. Mas quem comeu foi só Clara, e mesmo assim, com olhos de quem não sabia se podia ou devia. O milionário observava da entrada do salão, encostado numa das colunas. O rosto dele estava mais amassado que os lençóis de quem não dormiu. Porque ele não dormiu. Passou a noite inteira no escritório, olhando aquela fotografia caída, tentando negar o que os olhos gritavam. Clara, sentada com as perninhas balançando na cadeira, mastigava devagar. Comia como quem não estava acostumada a ser servida. Dormiu bem? Ele perguntou com a voz ainda baixa. Ela assentiu. A moça me deu um pijama, disse ela mostrando a manga. É cheiroso. Ele forçou um sorriso, meio que por educação. Mas por dentro era tempestade. Acontece que aquele homem, chamado de Dr. Henrique, por todos da redondeza, não era só rico, era viúvo e pior, pai de uma filha que nunca viu crescer. Diziam por aí que a mulher dele fugiu há uns 8 anos, levando a criança no colo, sem bilhete, sem explicação, sem deixar rastros. Ele contratou investigador, ligou para metade do país, processou a sogra, ameaçou o jornalista, mas nunca achou nada. Nem uma boneca velha da menina, nem uma roupa no varal. Depois disso, o homem fechou as portas. Do coração, da casa e da vida. Virou lenda, fantasma de terno. Mas agora tinha aquela Clara. E Clara tinha olhos parecidos demais com os de alguém que ele tentou esquecer. No meio da manhã, ele chamou o advogado. Descobre tudo sobre essa criança. Nome completo, procedência, histórico. Se tem parentes, escola, certidão. Tudo. O senhor desconfia de algo? Perguntou o homem, tirando os óculos. Eu não desconfio. Eu não quero acreditar. E é aí, meu amigo, que entra a tal da negação. A gente finge que coincidência explica tudo. Finge que as datas não batem, que o cheiro não lembra, que o jeito de olhar não cutuca um lugar que a gente nem sabia que ainda existia. Só que o coração é teimoso. No fim do dia, Clara desenhava no chão da sala com giz de cera. Desenhou uma casa, uma árvore torta e 3 pessoas de mãos dadas. Quem são? Ele perguntou. Ela olhou e disse: Eu, a mamãe e o moço da casa grande. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que dava para cortar com faca cega. Henrique saiu da sala com os olhos marejando. Subiu para o quarto, trancou a porta e encarou o espelho. E disse em voz alta, como quem briga com o próprio juízo: Isso é coincidência, só coincidência. Mas lá no fundo, bem no fundo, ele já sabia que não era. Aquela noite choveu como há tempos não se via. O céu parecia chorar por dentro, e cada gota batendo nos vidros daquela mansão tinha som de lembrança. Clara dormia no quarto de hóspedes, com um urso de pelúcia que a governanta achou no sótão. Um urso velho, de um tempo que nem ela sabia que existia. Já o milionário, Henrique, esse virou um detetive sem querer.
Passou horas revirando gavetas, abrindo caixas que ele mesmo havia lacrado anos atrás, e encontrou coisas que nem o tempo teve coragem de apagar. No fundo de um armário, escondido sob livros de direito e pastas de contabilidade, havia uma caixinha de madeira, trancada com chave. Ele sabia qual era. Aquela caixa guardava a última coisa que restava da filha. Abriu com cuidado, como quem mexe num túmulo sagrado. Lá dentro, um sapatinho vermelho número 20, uma fita de cabelo, uma chupeta ressecada e um cartão de vacinação. Nome da criança, Clara Fernandes Alves. Data de nascimento, 07 de setembro de 2016. Nome da mãe, Camila Cristina Fernandes. Henrique sentou na cama. O mundo girava. Não podia ser, mas era. A menina da sala, a que dormia a poucos metros dali. Era a mesma que foi arrancada dos braços dele anos atrás. A mesma que ele chorou durante madrugadas inteiras, gritando em silêncio para o teto do quarto vazio. Clara, minha filha, as mãos dele tremiam. O peito parecia ser esmagado por dentro. Correu até o quarto dela. Ficou parado na porta. Ela dormia como só criança que passou fome e medo dorme, de lado, agarrada no bicho de pelúcia como se fosse salva-vidas. Ele se ajoelhou do lado da cama, encostou a testa na beirada do colchão e deixou as lágrimas caírem sem vergonha, porque quando o passado resolve bater na porta, ou você abre ou ele arromba. Na manhã seguinte, o advogado voltou com um envelope grosso de papéis. Senhor Henrique, fizemos o levantamento. Não há registro atual da mãe dessa criança. Nem telefone, nem endereço, nem CPF ativo. A última movimentação no nome de Camila foi há 5 anos, numa pensão em Goiás. E Clara? Clara nunca foi matriculada numa escola regular. Nem vacinas recentes, nenhum parente registrado. Nada. Henrique pegou os documentos, leu um por um. E lá, na última folha, veio o golpe final. Exame de DNA solicitado em 2017, arquivado sem resultado, pois a mãe sumiu com a criança antes da coleta. Ele fechou os olhos. É ela. O senhor tem certeza? Henrique não respondeu. Apenas apontou para a fotografia antiga da filha, agora ao lado do desenho feito por Clara. As duas imagens pareciam se olhar, e como se o destino quisesse zombar dele naquele exato momento. Clara apareceu na porta. Tio Henrique, você sabe onde está minha mãe? Henrique engoliu seco. Ainda não, minha filha, mas eu vou encontrar. Clara sorriu, e naquele sorriso havia perdão, havia recomeço, mas também havia mistério. Por que onde estava Camila? E por que deixar a filha ali, justo naquela rua, na frente daquela casa? O que ela sabia que ninguém mais sabia? Ah, meu amigo, o que vinha por aí ainda ia doer. Foi quando o mundo começou a bater na porta, literalmente. Na manhã seguinte, enquanto Clara tomava achocolatado de canudo e assistia desenho antigo, 2 carros pretos pararam em frente à mansão. Um deles, da vara da infância, o outro, da polícia civil. A campainha tocou, como quem invade. E Henrique, que já tinha vivido reuniões com ministros e juízes, sentiu o estômago revirar como um estagiário em primeiro dia. Senhor Henrique Alves, disse a mulher de blazer cinza, pasta de couro no braço, crachá pendurado no peito. Assistente social. Estamos aqui por denúncia de acolhimento irregular de menor. Atrás dela, um delegado de cabelo grisalho ajeitava as luvas como se fosse médico prestes a abrir ferida. Recebemos informações de que uma criança foi deixada aqui sem documentação, sem parente legal e sem autoridade judicial que autorize custódia. Henrique deu um passo para frente. A voz saiu firme, mas embargada. A criança é minha filha. Com todo respeito, senhor. Temos registros que dizem o contrário. Queremos que nos acompanhe até a delegacia para esclarecimentos. Clara apareceu no topo da escada. Parou ali, vendo tudo. Olhos arregalados, mãos agarradas no corrimão. Parecia entender cada sílaba daquilo que era dito em tom adulto demais. Ela reconheceu o senhor como pai?
Perguntou a assistente social. Henrique não respondeu. Olhou para Clara, e foi ela quem respondeu, com a voz firme de quem passou por mais abandono do que devia. Ele é meu pai, sim. Eu sei. Eu senti. A mulher olhou para o delegado. O delegado coçou o queixo, mas o protocolo era implacável. Senhor Henrique, precisamos que a menina venha conosco para acolhimento temporário até que a situação seja regularizada. Foi aí que o velho leão rugiu. Ninguém vai tirar ela daqui. Se alguém tentar, eu chamo a imprensa, derrubo essa casa em protesto ou viro manchete no jornal. Pode escolher. A assistente tentou argumentar. Falou de lei, falou de cuidado, falou de prazos. Mas Henrique respondeu com algo que nenhuma autoridade costuma entender. Dor de pai. De onde vocês estavam quando a mãe dela sumiu no mundo com uma criança no colo? Onde estava o Estado quando eu procurei em cada canto desse país? Agora querem aparecer? Tarde demais. Clara desceu as escadas devagar. Pegou na mão dele. Eu quero ficar aqui, moça. Eu me sinto em casa aqui. Eu sei que é aqui. O delegado recuou meio passo. A assistente social anotava coisas que não queria admitir em voz alta. Por fim, fizeram um acordo de guerra fria. A criança permanece sob sua guarda provisória, mas será monitorada e o senhor será investigado até que a identidade dela seja confirmada legalmente. Henrique assentiu. Façam o que quiserem, mas se tirarem ela de mim de novo, aí quem desaparece sou eu. As viaturas foram embora, mas deixaram no ar o cheiro de pólvora burocrática. Naquela tarde, Henrique assinou papéis, falou com 3 advogados e ligou para um laboratório de DNA. Mandou colher material dele e de Clara imediatamente. Enquanto isso, no quarto, Clara reencontrava a boneca que jurava já ter tido, mesmo sem lembrar onde. E debaixo da cama, um detalhe que ninguém viu. Um envelope amarelado com uma letra conhecida. Camila. Era uma carta. Mas isso só ia ser descoberto depois. E quando fosse lida, ia mudar tudo o que se pensava saber. Naquela noite, a mansão parecia respirar pesado. O lustre da sala estava aceso, mas a luz parecia fraca. Clara dormia, ou fingia que dormia, agarrada à boneca reencontrada, enquanto Henrique caminhava de um lado para o outro no escritório, sem camisa, com o peito nu molhado de suor e confusão. Na mão dele, a carta de Camila, a mesma que encontraram atrás do armário do quarto, dentro de um envelope desbotado, dobrado em 4, como se quisesse se esconder do próprio conteúdo. Ele não queria ler, mas leu. Henrique, se você está lendo isso, é porque me encontrei sem saída. Não fui embora por ódio, nem por vingança. Fui por medo. Você se tornou um homem que eu não reconhecia, frio, calculista, dono de tudo, menos de si mesmo. Eu vi no seu olhar um vazio que engolia até o nosso amor. Clara merecia mais. Eu errei. E talvez você também. Se um dia você reencontrar nossa filha, me perdoa por não estar mais aí. Camila. Henrique amassou a carta com força, a jogou contra a parede e soltou um grito rouco, engasgado, um lamento de bicho ferido. Merecia mais? Ele cuspiu as palavras. Merecia crescer sem pai, dormir em pensão, comer resto de padaria? Desabou no chão, as costas encostadas na estante, os olhos fixos em nada. Aquele homem, antes dono de tudo, agora não era dono nem da própria paz. No dia seguinte, ele não saiu do quarto, cancelou reuniões, recusou ligações, mandou os funcionários embora mais cedo. Clara andava pela casa como quem não quer incomodar, mas os olhos dela procuravam ele. O vovô tá bravo? Perguntou a cozinheira. Ele tá triste, minha flor. Ela voltou para o quarto. Desenhou no caderno um homem de terno com um coração partido e, do lado, uma menina com uma fita no cabelo. Naquela tarde, quando a governanta levou um chá até Henrique, encontrou ele no chão do banheiro, encostado na parede fria, olhos inchados, barba por fazer. Senhor Henrique, ela tá perguntando por você? Ele balançou a cabeça. Eu não devia tê-la deixado partir naquela época.
E agora eu não sei se mereço que ela fique. O senhor quer saber a verdade? Disse a mulher com a coragem de quem cria filho de patrão sem ser mãe. Se Deus trouxe essa menina de volta, alguma razão tem. Mas, se o senhor ficar preso nesse passado, vai perdê-la de novo. Ele não respondeu. Na manhã seguinte, a cama de Clara estava vazia. A boneca, jogada no chão, a mochila, sumida. E na mesa da cozinha, um desenho, um ônibus, uma menina com olhos tristes e a frase: "Se eu não sou filha de ninguém, então eu vou embora." Henrique correu pela casa, gritando o nome dela. "Clara! Clara!" Mas tudo que respondeu foi o eco dos próprios erros. A manhã nasceu com o som mais temido por qualquer coração que já amou e perdeu: o silêncio. Não era o silêncio comum, desses de casa rica, onde o barulho se esconde atrás de cortinas pesadas. Era o silêncio da ausência. O silêncio que grita. Henrique vasculhou cada canto da mansão. Subiu o sótão, abriu o porão, verificou câmeras de segurança, ligou para o motorista, para a governanta, até para o jardineiro que nem celular tem. Nada. Clara tinha sumido. Na delegacia, registrou o boletim de ocorrência. Os policiais lembraram da visita da vara da infância e disseram: "Talvez a menina tenha sido recolhida por outro serviço, senhor." Mas não foi. Nenhuma instituição sabia de nada. Henrique, de terno amarrotado, olhos vermelhos e mãos trêmulas, saiu da delegacia andando como quem carrega o caixão da própria alma. Na praça da cidade, viu um grupo de crianças brincando. Uma delas usava uma mochila rosa. Correu, ofegante, quase tropeçando nas próprias culpas. Mas não era Clara. Voltou para casa no fim da tarde. Desabou na poltrona da sala. Na mão, ainda segurava o desenho que ela deixara. O ônibus, a frase, o olhar triste. "Eu te perdi 2 vezes, minha filha", sussurrou. E foi nesse momento, meu amigo, nesse momento que a vida, com sua ironia cruel e misericordiosa, resolveu fazer barulho. Toque, toque, toque. 3 batidas fracas na porta da frente. Henrique ficou imóvel. O coração parou no peito. Foi até a porta devagar. Cada passo parecia arrastar o peso de décadas. Abriu. E ali, molhada da chuva fina, abraçada num cachorro vira-lata, com a mochila rosa rasgada no ombro, estava ela, Clara. "Me desculpa, vovô. Eu fui até a rodoviária, mas tive medo. Não quero mais fugir." Henrique caiu de joelhos na porta, os olhos se desfazendo em lágrimas. "Clara, minha filha." "Você voltou." Ela assentiu com os olhos marejados. "Eu só queria saber se você me queria de verdade, porque eu já fui deixada antes." Henrique abraçou a menina como se pudesse colá-la no peito, como se o toque curasse os anos que perderam. "Eu quero você, minha filha. Ontem, hoje e até o último dia da minha vida." Eles ficaram ali, ajoelhados na entrada da casa, enquanto o cachorro sacudia a água ao lado. A vizinha do lado viu a cena da varanda e ligou para a governanta. "Dona Marlene, o doutor Henrique tá chorando abraçado com uma menininha na chuva. O mundo tá virando mesmo." Mais tarde, enquanto Clara dormia no colo dele, o celular de Henrique vibrou. Mensagem do laboratório. "Resultado do exame de DNA disponível. Resultado compatível. 99,98% de probabilidade de paternidade." Henrique sorriu. Mas não foi o sorriso de empresário. Foi o de um pai que, depois de tanto tempo, finalmente tinha encontrado o que nunca devia ter perdido. 2 dias depois da volta de Clara, a mansão de Henrique já não era mais a mesma. A tristeza, que antes morava nas paredes, agora dividia espaço com o som de desenho animado, cheiro de bolo de fubá e risada tímida de menina que começava, bem devagarinho, a acreditar em lar. Mas a alma do velho milionário ainda carregava um peso que nem a paternidade restaurada conseguia aliviar por completo. Faltava justiça. Na manhã de sexta-feira, ele vestiu o terno preto, o mesmo que usou no enterro da própria Esperança, anos atrás, e partiu rumo ao fórum da cidade com o exame de DNA na mão, a carta de Camila no bolso e uma certeza no coração.
Ninguém mais vai arrancar minha filha de mim. No gabinete do juiz, encarou um promotor de sobrancelhas grossas e um olhar de desconfiança técnica. O senhor tem provas suficientes da identidade da menor, senhor Henrique, mas a situação é incomum. A mãe dela ainda está legalmente com a guarda. Henrique depositou a carta sobre a mesa. A mãe dela desapareceu, fugiu, escondeu a criança do pai. E agora abandona a menina como se fosse uma sacola velha. Isso não é maternidade. Isso é crime. O juiz leu a carta em silêncio. Depois, o exame. Suspirou fundo. O senhor deseja entrar com um processo de destituição de guarda e requerer tutela exclusiva? Henrique assentiu. Quero o que for necessário para que ela nunca mais sinta que é de ninguém. Do outro lado da cidade, na mesma hora, alguém reaparecia. Camila. Sim, ela mesma. Desorientada, magra, com olheiras fundas e roupas que não combinavam com a mulher que um dia morou naquela mansão. Ela foi até a casa antiga da mãe, agora alugada, e descobriu pelos vizinhos que a filha estava com o pai. Ele achou a Clara? Perguntou mais para si do que para os outros. Achou não. A Clara se achou. E parece que agora ela tem casa de novo, respondeu uma senhora da rua. Na mesma tarde, Camila apareceu na porta da mansão, olhos inchados, corpo frágil, e na mão, um envelope. Henrique a viu da janela. Desceu as escadas num pulo. O que você quer aqui? Camila respirou fundo. Entregar isso e pedir perdão. Ele pegou o envelope. Dentro, um documento assinado por ela. Declaro, em plena consciência, que entrego a guarda legal da menor Clara Fernandes Alves ao pai biológico, Henrique da Costa Alves, por entender que é o melhor para a criança. Henrique não sabia se gritava, se chorava ou se desabava. Por que agora, Camila? Ela abaixou os olhos. Porque eu me tratei. Entrei numa clínica. Tive medo de voltar antes, de ver nos olhos da Clara o mesmo abandono que plantei nela. Mas agora eu só queria que ela fosse feliz. Ele não respondeu, mas os olhos, ainda que molhados, diziam que entendia. Camila se afastou. Antes de ir embora, olhou para a varanda, onde Clara assistia tudo sem entender direito. E disse, baixinho, me perdoa, filha. Henrique subiu, abraçou a menina e sussurrou. Agora sim, meu anjo. Agora tudo vai ser diferente. Na semana seguinte, saiu no jornal. Empresário reconhece filha desaparecida. Após anos de buscas, mãe abandona criança, mas destino entrega redenção. Mas o que o jornal não dizia era o mais importante. A justiça, que vale mesmo, não é dos tribunais. É a que nasce quando a verdade encontra a coragem de ser dita. A vida, meu amigo, a vida tem dessas ironias que só ela entende. Henrique, que por anos mandava em salas de reunião e contratos milionários, agora passava as manhãs penteando o cabelo de Clara antes da escola. Trocou o uísque das 6 da tarde por chá de camomila morno com bolacha de leite. Aquela mansão, antes santuário de saudade e solidão, virou casa com cheiro de infância. E o mais bonito é que ele não só reconstruiu a rotina, reconstruiu a si mesmo. Contratou uma pedagoga para acompanhar Clara. Refez o jardim só para plantar girassóis, a flor preferida da filha, e numa das paredes do corredor, onde antes havia uma pintura fria de paisagem europeia, ele mandou pendurar um quadro feito por ela, um desenho com lápis de cor, mostrando um homem, uma menina e uma casa com coração no telhado. Mas foi no porão da mansão, reaberto depois de anos fechado, que o passado encontrou redenção. Henrique transformou o velho cômodo em algo novo, um espaço para acolher. Instalou estantes, puffs, brinquedos, livros, pintou as paredes com tons quentes. Ali, ele fundou o que batizou de Projeto Clara, um espaço de apoio para crianças em situação de abandono. Se eu pude reencontrar minha filha, talvez eu possa ajudar outras que ainda não foram achadas, disse numa entrevista. Voluntários começaram a chegar. Psicólogos, educadores, artistas. A casa que antes era só monumento ao silêncio virou farol.
Clara, que mal sabia escrever o próprio nome, agora desenhava plaquinhas para pendurar nas portas do projeto. Aqui mora o amor. Toda criança merece abraço. Se você tem medo, a gente tem colo. E num dos sábados de sol, enquanto ela lia em voz alta sua primeira redação para um grupo de voluntários, Henrique ficou parado na porta do salão, observando. No papel, a menina escreveu: "Meu nome é Clara. Eu já fui sozinha no mundo. Mas hoje eu tenho uma casa, um pai e um lugar onde posso ser criança. Se um dia você se perder, não tenha medo. Às vezes, a gente se acha no coração de quem a gente nunca esperou." A plateia chorou, e Henrique também. Mas aquele choro já não era de dor, era de gratidão. E como se o destino quisesse carimbar aquele recomeço com um toque simbólico. No mesmo jardim onde Clara fora deixada meses antes, nasceu uma flor, sozinha, entre os tijolos, um girassol. Henrique mandou cercar o canteiro. Disse que ali era o ponto onde o passado e o futuro se abraçaram. E numa plaquinha simples de madeira escreveu: "Aqui a dor virou raiz e a esperança flor." Depois de todo aquele turbilhão, Henrique e Clara começaram a encontrar uma nova rotina. Aquela casa, que por anos parecia uma prisão de memórias dolorosas, começava a se encher de vida. Não era só a presença de Clara que fazia isso. Era algo maior, a esperança. Henrique acordava cedo, já não só para resolver negócios, mas para preparar o café para a menina que agora chamava de filha. Clara, que antes andava com passos cautelosos e olhar desconfiado, agora corria pelo jardim, brincava com o cachorro e ria com uma leveza que parecia música para o velho homem. Mas reconstruir não era fácil. Cada sorriso vinha acompanhado de uma lembrança dolorida. Cada abraço escondia um medo. Medo de perder tudo de novo. Henrique sabia que ainda tinham um longo caminho pela frente e que para seguir em frente precisava enfrentar tudo que ainda estava enterrado no passado. Por isso, ele decidiu abrir as portas da mansão para outras crianças que, como Clara, precisavam de um lugar seguro. Criou o Projeto Clara, um espaço para acolher e dar esperança a quem não tinha. E foi nesse momento que Henrique percebeu: o amor não se mede pelo que se perde, mas pelo que se tem coragem de construir. Clara, com seus desenhos coloridos e perguntas sinceras, ensinava o homem que mesmo no meio da tempestade sempre há uma luz, e que a luz mais forte vem de dentro. Ah, meu amigo, se a vida fosse um rio calmo, a gente aprenderia a navegar fácil. Mas não, o rio tem corredeira, tem pedras escondidas e às vezes tempestade que vira tudo de cabeça para baixo. E foi exatamente isso que aconteceu com Henrique e Clara. Depois de dias que pareciam um recomeço doce, com cheiro de bolo de fubá na cozinha e risadas misturadas ao canto dos passarinhos no jardim, veio a ligação que ninguém queria atender. O telefone tocou numa manhã cinzenta, dessas que o sol nem se anima a aparecer. Henrique estava lendo para Clara um livro antigo, daqueles de capa dura e cheiro de pó, quando o celular vibrou, quebrando o silêncio com a urgência de um trovão. Ele atendeu com voz firme, mas o que ouviu do outro lado da linha fez o coração dele congelar. "Doutor Henrique Alves, aqui é o delegado Carvalho. Precisamos conversar sobre o desaparecimento da sua ex-esposa, Camila." Henrique franziu a testa, sentindo o chão sumir sob os pés. "O que houve, delegado? Encontramos documentos e indícios que sugerem que a Camila não desapareceu por vontade própria. Há evidências de que ela pode ter sido coagida ou até mesmo vítima de algo muito mais sério do que um simples abandono." O mundo pareceu rodar. Henrique segurou a cadeira, como quem tenta evitar um tombo que pode derrubar não só ele, mas tudo que havia reconstruído. Clara, que tinha parado de ouvir o livro, olhou para o rosto do pai com os olhos grandes, cheio de perguntas silenciosas. "Vovô, o que foi?" ela perguntou, com aquela vozinha que mistura medo e curiosidade.
Ele tentou sorrir, mas o sorriso saiu meio torto, daqueles que a gente dá para esconder o aperto no peito. Nada, minha flor. Só um velho que ainda tem batalhas para enfrentar. Mas as batalhas, elas vieram sem aviso. Durante os dias seguintes, Henrique se viu cercado por investigadores, advogados e papéis que não paravam de chegar. Documentos antigos, relatos esquecidos, telefonemas misteriosos que o faziam reviver um passado que ele achava enterrado. Descobriu que Camila não estava sozinha na sua fuga. Havia uma rede de pessoas, sombras que movimentavam o jogo por trás das cortinas douradas daquela vida de riqueza e aparências. Segredos que ninguém queria revelar, porque mexiam com poder, dinheiro e sangue. Enquanto isso, Clara sentia no ar que algo mudava. A rotina de antes, tão cheia de segurança, dava lugar a silêncios longos, conversas sussurradas no corredor, olhares preocupados. Uma noite, ao deitar para dormir, Clara perguntou: "Vovô, eu posso perguntar uma coisa?" Henrique segurou a mão dela e disse: "Pode, meu anjo. Por que a mamãe teve que ir embora? Por que ela não ficou?" Henrique engoliu a vontade de responder com palavras prontas e disse: "Às vezes, Clara, as pessoas fazem escolhas que a gente não entende, mas o que importa é que a gente está aqui agora, e eu vou proteger você de tudo." Mas mesmo com a promessa, no fundo do peito dele, a certeza inquietante crescia. O passado não estava disposto a ficar quieto, e as respostas que ele buscava poderiam custar caro, porque tem segredo que, quando vem à tona, derruba impérios. E naquele instante, Henrique percebeu que o que ele achava ser o fim, talvez fosse só o começo. O que Henrique descobriu a seguir, meu amigo, não era coisa para qualquer coração. Era aquelas verdades que a gente procura esconder até do espelho, mas que, cedo ou tarde, vêm para acertar contas. No meio dos documentos que a polícia encontrou, havia nomes, contratos e até mensagens em celular que mostravam uma rede de interesses muito além da história simples de uma mãe e uma filha. Parece que Camila havia se metido numa confusão com gente perigosa, gente que tinha mais a perder do que ela. E quem diria? Henrique recebeu uma visita inesperada. No portão da mansão, apareceu um homem de terno escuro, rosto fechado e voz grave, dizendo ser advogado de uma pessoa que queria ajudar. "Doutor Henrique, minha cliente quer que a senhora Clara esteja protegida e que você saiba, há forças poderosas em jogo." Henrique, desconfiado, ouviu tudo calado, mas sabia que para proteger Clara teria que abrir mão do orgulho. O homem deixou um envelope com documentos importantes que poderiam ajudar a desvendar quem realmente estava por trás do sumiço de Camila e o perigo que rondava a menina. No meio dessa tormenta, Henrique encontrou aliados improváveis: um antigo amigo de Camila, uma jornalista investigativa e até um policial fora da lei que acreditava que a justiça não era só para quem tem dinheiro. Enquanto isso, Clara começou a entender que sua história era muito maior do que pensava. Ela não era só uma menina abandonada, era parte de um quebra-cabeça que muitos queriam esconder. Numa noite fria, sentada ao lado do pai, ela perguntou: "Vovô, você acha que a mamãe está com medo?" Henrique apertou a mão dela. "Mais do que tudo, minha filha. Mas nós vamos fazer de tudo para que ela e você fiquem seguras." E assim, entre segredos, alianças e perigos invisíveis, a luta para encontrar a verdade e proteger o que restava daquela família começava de verdade. Aquela noite não era como as outras. A mansão de Henrique estava em silêncio, mas por dentro o coração dele batia acelerado, cheio de ansiedade e medo, porque ele sabia: o passado, quando volta, não vem para conversar, vem para confrontar. Recebeu uma mensagem anônima no celular, dizendo para esperar alguém às 11 horas no antigo galpão da cidade, um lugar que ele evitava, cheio de memórias ruins. Sem pensar duas vezes, deixou Clara com a governanta e foi. Chegando lá, o ar frio cortava a pele e as sombras pareciam sussurrar segredos que ninguém queria ouvir. Uma figura surgiu da escuridão. Era Camila. Ela estava diferente, cansada
mas firme. Os olhos dela carregavam um misto de medo e coragem. Henrique, começou ela com voz baixa, a verdade que você procura é mais perigosa do que imagina, mas não podemos mais fugir. Ele olhou nos olhos dela e viu toda a dor que o tempo não apagou. Por que você sumiu? Por que me deixou sozinho com a Clara? Camila respirou fundo. Porque eu estava presa num pesadelo. Pessoas que não podiam saber onde estávamos. Eles ameaçaram minha vida, nossa vida. Henrique sentiu o chão tremer. O que ela dizia confirmava tudo o que ele temia. Mas agora eu voltei. Quero proteger nossa filha. Quero que acabemos com isso de uma vez. Os dois sabiam que o caminho seria perigoso, que a luta para trazer justiça não seria fácil. Mas juntos tinham uma força que ninguém poderia derrubar. E foi ali, naquele galpão escuro, que o passado começou a se desfazer, para dar lugar a um futuro que eles precisavam construir. A noite tinha caído pesada sobre a cidade, com nuvens carregadas que ameaçavam desabar a qualquer momento. O vento uivava entre as ruas vazias, e até as sombras pareciam esconder segredos que tremiam de medo. Henrique e Camila sabiam que estavam prestes a entrar no olho do furacão, o momento em que tudo que foi escondido viria à tona, e o preço da verdade teria que ser pago. Depois do encontro no galpão, os dois traçaram um plano. Não podiam confiar em quase ninguém, exceto naquele grupo improvável que Henrique havia reunido. A jornalista investigativa que arriscava a própria vida por justiça. O policial fora da lei que nunca vestiu farda, mas tinha um coração maior que muitos oficiais. E um amigo antigo de Camila, aquele que guardava segredos enterrados há anos. Naquela noite, com a casa trancada e Clara dormindo, Henrique e Camila se encontraram na sala escura, iluminada apenas pela luz fraca do abajur. O silêncio pesava mais que as paredes da mansão. Eles sabiam que a qualquer momento a história deles poderia virar manchete ou tragédia. Henrique abriu o envelope que recebera dias antes, contendo documentos que revelavam uma rede de corrupção, chantagem e violência envolvendo pessoas poderosas, políticos, empresários, até policiais. Camila tremia, não só de medo, mas de raiva reprimida. Eles controlavam tudo, disse ela, a voz cortada pela emoção. Minha saída foi uma tentativa desesperada de salvar a Clara e a mim mesma, mas eles não iam deixar barato. Henrique fechou o envelope com força, como se pudesse esmagar os fantasmas do passado ali dentro. Chegou a hora de expor tudo. Não podemos mais fugir, mas a decisão teve um preço. Naquela madrugada, enquanto Henrique revisava os últimos detalhes do plano com a jornalista, ouviram barulhos na porta da frente. Passos pesados, vozes abafadas. O coração deles acelerou. É a polícia? Perguntou Camila, puxando Henrique pelo braço. Não só isso, respondeu ele com os olhos atentos. Antes que pudessem reagir, a porta foi arrombada. Homens mascarados invadiram a casa, com armas em punho, prontos para silenciar a família que ousava desafiar o poder. Henrique puxou Clara do quarto e a escondeu no armário da biblioteca, enquanto tentava proteger Camila. Foi uma luta desesperada, socos, gritos, medo que se espalhava como fogo. No meio do caos, a jornalista conseguiu enviar um arquivo com provas para a Polícia Federal, aquela que ainda acreditava na justiça, mesmo que a justiça do bairro não quisesse. Quando tudo parecia perdido, sirenes ecoaram ao longe. A Polícia Federal chegou a tempo, dispersando os invasores e salvando Henrique, Camila e Clara. Mas aquela noite deixou marcas profundas. Dias depois, Henrique olhava para o jardim, onde o girassol plantado por Clara ainda brilhava sob o sol. Ele sabia que a batalha pela verdade estava só começando, que o caminho seria longo e perigoso, mas que a esperança valia qualquer preço. Clara, disse ele baixinho, a gente vai proteger você. A gente vai lutar por você, sempre. E naquele instante, entre o medo e a coragem, Henrique entendeu que ser pai não era só cuidar do presente, era enfrentar o passado e mudar o futuro. A vida, meu amigo,
É uma estrada cheia de curvas que a gente nunca sabe o que vai encontrar depois do próximo morro. Tem dia que parece que o sol não vai nascer, que a noite vai ser eterna, que a dor vai ser para sempre. Mas veja só, o sol sempre nasce. E a noite, cedo ou tarde, cede espaço para a luz. A história da Clara e do Dr. Henrique não é só uma dessas histórias que a gente ouve e esquece. É daquelas que ficam, que grudam no coração, feito tatuagem invisível, que mexem com a gente lá no fundo, onde a gente esconde o que não quer mostrar. Lembra daquela menina sentada na calçada, com o papel amassado na mão e o olhar molhado por dentro? Ela não era só uma menina perdida, era um símbolo, um grito silencioso de todas as crianças que já se sentiram invisíveis, abandonadas, esquecidas. E o Dr. Henrique, aquele homem de terno caro e alma partida, foi o espelho da dor que muitos carregam. Um homem que perdeu a filha, que perdeu a si mesmo e que teve que aprender que riqueza nenhuma paga a falta de um abraço verdadeiro. Mas o que eles fizeram juntos foi muito mais do que reencontrar laços de sangue. Foi reescrever uma história que parecia escrita pelo destino, mas que agora eles escreviam com as próprias mãos, com coragem, amor e perdão. A mansão que antes era um mausoléu de saudade virou casa de esperança. O jardim onde nasceu aquele girassol solitário virou símbolo de resistência, de renascimento. E Clara, que já teve que crescer rápido demais, aprendeu que pode ser criança, pode rir, pode sonhar. Henrique descobriu que ser pai não é só proteger do mundo lá fora, mas também enfrentar os demônios que vivem dentro da gente. Aprendeu que às vezes o maior ato de amor é abrir mão do orgulho e pedir ajuda. E que família não é só quem nasce da gente, mas quem escolhe ficar. E essa história, meu amigo, não termina com um final feliz fácil. Termina com a certeza de que o caminho da vida é feito de recomeços, dolorosos, difíceis, mas possíveis. Que nem o girassol que nasce entre os tijolos, mesmo quando tudo parece contra. Tem gente que nasce invisível, mas não nasceu para viver apagada. Tem dor que parece fim, mas é só o começo. E se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos de varanda e causos, é que o amor é a única coisa que cresce quando a gente divide, que cura quando a gente aceita e que salva quando a gente escolhe lutar. Por isso, meu amigo, se essa história tocou o seu coração, se fez você pensar na sua própria vida, no que você já perdeu e no que ainda pode ganhar, deixa seu curtir, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreve no canal. Porque aqui a gente conta história de gente, de dor, de luta, de vitória. E eu quero ouvir de você o que essa história mexeu aí dentro. Comenta aqui embaixo, vamos fazer desse cantinho uma varanda de verdade, onde a gente conversa sem medo, sem pressa. Até a próxima, do seu vovô Rico.